que geralmente as pessoas dizem assim, a ação afirmativa, ele vai entrar, vai ter mobilidade social, ascensão, vai virar classe média, está resolvido. Não, não está resolvido não. A ação afirmativa, nessa perspectiva que a gente está defendendo, não é não. Precisa ter uma outra questão muito mais interessante, que eles colocam como satisfação pessoal. Eu vou mostrar o que é isso. Hoje eu sou professora universitária, sou servidora pública, atuo dentro do meu campo de formação. Isso alterou muito em termos financeiros. A universidade trouxe uma mudança bastante representativa. Ela fala da parte financeira. Porque eu deixei de ser uma mera estatística de milhares de negros, de mulheres, de filhas de trabalhador, de comunidade pobre, que tem um emprego qualquer, para ser uma profissional qualificada dentro de um mercado concorrendo em igual condição. Então, o que foi unanimidade na fala desses alunos, além de ter uma melhor condição de vida, um crescimento econômico, eles também puderam ocupar, atuar em campos profissionais que fossem do seu interesse, dos seus sonhos, dos seus desejos, né? Eu acho que é uma grande questão. O impacto da ação afirmativa na comunidade de origem, né? Porque é uma pergunta que a gente faz, vai ficar só na ascensão ou como é que fica a sua relação com a sua base, com a sua origem, né? Eles vão dizer, na grande maioria das vezes eu tenho que optar de que lado eu estou. Eu sempre opto pelo lado do meu grupo de origem, porque eu acho essa identidade minha forte. Eu não tenho nenhum tipo de identificação com aquilo que vai oprimir o meu grupo de origem, ou que vai jogar de maneira desonesta dentro da realização da minha atividade profissional. Quando eu chegava na minha comunidade, tinha um grupo que dizia, lá vai a metida da PUC. Nada disso, eu não sou da Cidade de Deus. Não sou metida não, eu gosto da PUC, sou aluna da PUC, e gostaria que todos vocês tivessem a mesma oportunidade que eu tive de ser incluída ali dentro, de estar ali dentro. E para a gente fechar, o impacto na vida da família e da comunidade. Quer dizer, essa política, ela mexeu na família, na comunidade, ou não alterou nada? O que eles colocam é a probabilidade do mesmo grupo social também poder cursar a universidade. Quer dizer, geralmente o primeiro aluno, ele se transforma, o que eu coloquei entre aspas ali, que é personalidade emblemática, que é um conceito que o Joaquim Barbosa vai usar, que é o agente multiplicador, né? Ele passa a ser a possibilidade dos seus familiares, dos seus vizinhos, dos seus amigos também cursarem. Então esses alunos, eles começam a virar os grandes exemplos. Olha, se você pode, eu também posso, né? Então a fala que mostra bem essa posição. Tenho certeza de que o fato de eu estar na universidade motivou as pessoas da minha família e os meus irmãos. Hoje nós somos 3 formandos. Por exemplo, eu recebi 3 homenagens em Nova Iguaçu. Fui homenageado na LERJ pelo trabalho que a gente vem desempenhando e recebi uma outra homenagem pelo movimento negro da Baixada Fluminense. É uma personalidade emblemática, quer dizer, ele se transforma no agente multiplicador e aí ele incentiva, e é um exemplo para que outros possam cursar. E o último é o que eu dei o nome de O Doutor. Porque o que acontece com esse aluno, que são as primeiras gerações, as primeiras pessoas a se formar na universidade, eu estou falando de alunos de periferia, especialmente alunos negros, é que a comunidade, a família começa a achar que eles sabem tudo, e eles podem resolver tudo, então eles se transformam o doutor. Então a fala é o seguinte, quando eu chegava em casa, tinha sempre um monte de gente para dar consulta. Na cabeça da minha mãe, eu era doutora e compreendia muitos assuntos. Então todos os problemas familiares, econômicos, eu tinha que entender de tudo um pouco e conversar com as pessoas. E as pessoas passam a te respeitar mais, a ter uma crença maior em você. A partir do momento que você vai para a universidade, você passa a contribuir mais com a comunidade, porque você passa a olhar diferente para ela. Você se afasta um pouco, você vem do campus universitário e você olha para a comunidade sobre uma nova perspectiva. Então, eu tentei apresentar aqui, assim, eu tentei ser, como é que eu posso dizer, ser o mais correta possível com esses alunos. Que a missão aqui é muito complicada, a minha aqui, dele Alma também. Porque você falar o que é a experiência de uma política nova no Brasil, tendo em vista que eu estou falando do direito coletivo da década de 90, e tentar ser porta-voz de um grupo
específico que vem implementando, que vem sendo sujeito de uma nova modalidade política, eu vou dizer que é uma responsabilidade muito grande. Porque a gente está falando o seguinte, olha, é um novo tipo de política que está pegando um grupo determinado e o que esse grupo está sentindo ao viver essa política. Eu não tive tempo para fazer essa pesquisa, em breve eu vou fazer, porque isso é sonho. Mas, na verdade, dizer o seguinte, que essa perspectiva aqui tão sofrida na fala desses alunos, na verdade, os depoimentos são talvez maiores e mais graves do que esses, né? Mas a gente não conseguiu chegar também no olhar da universidade. Porque o olhar da universidade, ele também não é um olhar favorável a esse tipo de política e nem sequer a inclusão desse modelo de aluno na universidade. Isso é uma questão que nós, assistentes sociais, temos que estar muito atentos. Com essa perspectiva da discriminação e da manutenção da desigualdade social. E quando você fala em inserção em mercado de trabalho e educação superior, você está falando em relação de poder, você está falando em disputa de espaço. E quando você fala em disputa de espaço, as pessoas não entregam seu espaço com muita facilidade, especialmente os grupos hegemônicos. Então a gente tem que estar muito atento de que maneira que a gente pode estar atuando nessas questões, tendo em vista que nós somos elaboradores de política, implementadores de política e somos executores de política. Então, de que maneira que a gente tem que estar atento a essa realidade, que ela vai aparecendo no Brasil, eu acho que de uma maneira muito tímida, mas a gente não tendo uma ideia ilusória e romântica, que eu disse antes, das diferenças como se elas fossem coisas muito fáceis de lidar. Não são, não. Elas são profundamente complicadas. Isso faz parte da nossa missão enquanto assistentes sociais, lidar com essas contradições do dia a dia. Né? Agradecer muito a vocês. E obrigada. Boa tarde. Agradeço o convite para estar aqui, para apresentar a pesquisa sobre esse tema de ação afirmativa. Agradeço particularmente a Andréia pela possibilidade de ouvi-la mais uma vez e esse trabalho bastante interessante e, sem dúvida, também bastante polêmico. Assim esperamos, né? Bom, eu trouxe alguns dados relativos à pesquisa que está em andamento na PUC-Rio. Essa pesquisa, acho que pode dar o primeiro clique, que aí vai aparecer o nome da equipe. Essa pesquisa é desenvolvida no Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente da PUC-Rio, qual faz parte também do Departamento de Serviço Social, do Departamento de Sociologia, e faço a coordenação de campo dessa pesquisa. Eu comecei a trabalhar com ação afirmativa em 1999, e naquele momento, muito poucos, meia dúzia, se dedicavam a esse tema, e era um tema ainda muito início aqui nas universidades brasileiras. E fui no doutorado, quando comecei o doutorado na UFRJ, na área de antropologia e sociologia, em que eu comecei no doutorado, e tenho que dizer, né, que muito influenciado pelo IVNC, porque tem que fazer só um breve para poder chegar aqui, né? Durante o mestrado, eu pesquisei relações familiares no Complexo da Maré, que é uma comunidade de favela aqui do Rio de Janeiro, que penso que todos conhecem. E naquele momento, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre família, eu percebi alguma coisa no campo que hoje praticamente não existe, podemos dizer assim, mas que era um certo conflito de gerações. Enquanto os pais tinham essa inserção imediata no mercado de trabalho, os filhos, muitos desses aí, né, alunos nossos depois de na PUC, gostariam de continuar seus estudos, né, e mais especificamente, como a própria Andréia já mencionou, os chamados pré-vestibulares comunitários, né, entre os quais pré-vestibular para negros carentes. E eu percebi que esses alunos, esses estudantes, gostariam de continuar nos níveis mais elevados de educação e principalmente o acesso à universidade. Diferente dos pais, que pensavam mais no imediatismo do ingresso no mercado de trabalho. Na época que fazia a pesquisa na Maré, isso comecei em 1994, né, no mestrado, um dado bastante curioso, naquela época não tinha uma escola de ensino médio na Maré.
né? Obviamente que a figura de uma pesquisadora autônoma na universidade não é das figuras mais populares nos âmbitos do conhecimento, né? Especificamente no meu caso, antropologia, sociologia. E era muito comum em alguns momentos, até porque a gente usa umas técnicas, né, que parecem muito, né, também com assistente social, né, também com outras profissões. E naquela época tinha realmente o programa Favela Bairro. E eu fui muitas vezes confundida, como eles chamavam, com as meninas da prefeitura, que eram estudantes das universidades, especificamente também as ciências sociais. Bom, e elas vinham fazer uma reclamação que era assim, constante, que precisava de uma escola de ensino médio na Maré, e também de um supermercado. Obviamente que não fui eu que levei essas duas coisas para lá, mas antes mesmo do fim da minha pesquisa, que eu terminei o mestrado em 97, já tinha tanto a escola de ensino médio quanto o supermercado, até mesmo por conta desses sucessivos programas que eu vi na Maré. Bom, e como eu disse, estava um pouco preocupado com família, acabei encontrando esse debate em torno da educação, então no doutorado eu resolvi me dedicar a esse segmento, né, que estava entrando na universidade. Então, mas não era sobre ação afirmativa, porque esse debate somente no exterior, aqui no Brasil não existia contra um debate acadêmico. Então, a minha pesquisa de doutorado inicialmente era sobre desigualdade no ensino superior, e eu pegava dois grupos dos cursos mais procurados, os mais oferecidos, em duas universidades. Peguei a UERJ e uma universidade do Rio Grande do Rio, a Universidade do Grande Rio, que é localizada na Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias, e peguei essas universidades, e uma das perguntas que fazia essa questão de cor, enfim, para ver como é que se dá uma escolha de carreira, inserção na profissão, escolha da carreira, enfim, era isso que eu estava pesquisando naquele momento. Isso em 99, quando eu entro no doutorado, e em 2000 vem a primeira lei, em 2001 a segunda lei, a lei de reserva de vagas para ingresso de escolas públicas, e depois as chamadas cotas para meio principado no primeiro ano. E durante o exame de qualificação, a banca foi unânime que eu devia me dedicar ao caso da UERJ. Eu já estava fazendo pesquisa na UERJ, mas, obviamente, né, que eu não poderia prever que isso iria acontecer na UERJ, né? Mas um ano depois, enfim, a UERJ acabou se tornando palco nesse imenso debate, essa imensa polêmica que foi a introdução das chamadas cotas, entre aspas, porque na verdade é política de ação afirmativa, né? O gênero é política de ação afirmativa, né? Cota é a espécie. Então, a partir daí eu me dediquei ao UERJ, terminei o doutorado em 2004, já era professora da PUC, o André bem falou, entrei com a minha primeira turma, né? Foi justamente, eu entrei na PUC em 97 e com esses primeiras turmas, né, desses egressos dos pré-vestibulares comunitários. Bom, então, movida também por estar lá, o doutorado acabou sendo sobre essa temática que eu pesquiso até hoje, né? Terminando o doutorado, eu começo lá na PUC a trabalhar com esse projeto de pesquisa, que a gente chama de monitoramento e acompanhamento das ações afirmativas, que é um projeto bastante ambicioso no sentido de que nós pesquisamos todas as universidades que têm algum tipo de ação afirmativa. E é um projeto que está dividido em 3 partes, é uma equipe pequena, mas a gente trabalha duro, que uma parte é a captura dos editais via internet, então fazendo esse monitoramento via internet, pegando os editais dos vestibulares. Outra parte é a aplicação do formulário junto com os estudantes universitários, que a gente manteve a metodologia dos 5 mais procurados e 5 mais oferecidos. E a outra parte é a entrevista com gestores. Vou aproveitar, já ainda nesse tema introdutório, para avisar que nosso primeiro livro vai sair agora, organizado pela professora Angela Paiva, diretora do Departamento de Sociologia da PUC, que hoje está na UFRJ, num debate, apresentando também a pesquisa, um debate sobre a possibilidade de ações afirmativas na UFRJ. Né? Então, está lá hoje no Salão 9. Né? O livro chama Entre Dados e Fatos,